Olá, alunos do 9º ano, sejam bem-vindos a mais um Praticando de Arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou responder com vocês 4 questões de arte. Então, fique atento às perguntas e eu conto com a participação de vocês durante a interatividade. Então, vamos ao Praticando da aula de hoje. Bem, a aula é o 131, então a gente vai falar sobre o cubismo, que foi a nossa última aula. Vamos às atividades da aula de hoje. Questão 1. Historicamente, o cubismo originou-se nas obras de Paul Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. De acordo com o texto acima e com seus conhecimentos sobre o cubismo, assinale a alternativa incorreta. É incorreta, preste atenção. A. No cubismo, os objetos se apresentam de forma variadas. Ou B. Os artistas cubistas não tinham nenhum compromisso em representar com fidelidade a aparência real das coisas. C. O cubismo foi dividido em 2 tendências, cubismo real e cubismo irreal. E D. Pablo Picasso foi o artista cubista que ficou mais conhecido mundialmente. Responda a questão e daqui a pouco nós voltamos para analisar cada uma alternativa. Estamos de volta ao nosso Praticando. Eu espero que vocês continuem interagindo conosco, pois a participação de vocês é muito importante. Continue assim, respondendo no chat as alternativas corretas. Então, vamos à questão número 1. Historicamente, o cubismo originou-se nas obras de Paul Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. De acordo com o texto acima,
com seus conhecimentos sobre cubismo, assinale a alternativa, preste atenção, é incorreta. O que está incorreto aí nessa alternativa? Vamos à primeira. No cubismo, os objetos se apresentam de formas variadas. Então, será que está correto essa daí? Vamos passar para B. Os artistas cubistas não tinham nenhum compromisso em representar com fidelidade a aparência real das coisas. Então, isso aqui também seria correto, né? Os cubistas, eles não tinham esse compromisso em representar com fidelidade a aparência real. E também, o cubismo, ele foi dividido em duas tendências, cubismo real e cubismo irreal. Vocês já ouviram falar em cubismo real e irreal? Né? E Pablo Picasso foi o artista cubista que ficou mais conhecido mundialmente. Sim, é correto, Pablo Picasso é um ícone do cubismo, né? E também aqui, a primeira a gente pode considerar também como certo, né? Porque os objetos, eles se apresentam de formas variadas. Então, quem respondeu a letra C respondeu corretamente, porque não existe essa tendência real e irreal. Existem duas tendências do cubismo, que é o cubismo analítico e o cubismo sintético. Então, vamos aos comentários, o que vem no nosso gabarismo, o que é o cubismo. O cubismo se divide em duas fases. Cubismo analítico, que ele foi criado em 1909, e ele é caracterizado pela desestruturação da forma em todos os seus elementos. Essa fragmentação dos seres, ela foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. A cor se reduz aos tons de castanho e cinza. E também nós temos uma outra tendência, que é o sintético, né? Cubismo sintético, que ele foi criado em 1911. Ele, reagindo à excessiva fragmentação dos objetos, à destruição da sua estrutura, basicamente essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis, também chamado de colagem, porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Então, quem respondeu corretamente, parabéns. E continue interagindo conosco. E vamos agora à nossa questão 2. Questão 2. Ela foi adaptada no site de Toda a Matéria. O cubismo é uma das vanguardas europeias de mais destaque na história da arte. O movimento teve duas vertentes, o cubismo sintético e o analítico, que a gente já analisou na questão anterior. Sobre esses desdobramentos, podemos afirmar, tanto o cubismo sintético quanto o analítico tinha uma preocupação em transmitir uma realidade objetiva, abusando da profusão e intensidade cromática. B. O cubismo analítico surge em um primeiro momento como uma tendência de representar objetos por todos os ângulos, gerando posteriormente a dificuldade em reconhecer a representação figurativa. C. Henri Matisse e Wassily Kandinsky são os artistas de destaque nessa vertente. E D. No cubismo sintético, também chamado de colagem, a intenção era trabalhar temas como a vida noturna e o sentimento de inadequação presente na sociedade. Responda a questão corretamente e daqui a pouco nós voltamos para corrigi-la.
Então, estou gostando de ver a participação de vocês. Continue assim interagindo conosco e vamos agora analisar a questão. Bem, o cubismo é uma das vanguardas europeias de maior destaque na história da arte. O movimento teve duas vertentes, o cubismo sintético e o analítico. Sobre esses desdobramentos, podemos afirmar, será se está correta a letra A? Vamos ver, tanto o cubismo sintético quanto o analítico tinham uma preocupação em transmitir uma realidade objetiva. Será se ele tinha essa preocupação na realidade objetiva? Não, né? Ele não tinha essa preocupação dessa realidade objetiva, certo? E também essa intensidade cromática também ele não tinha essa preocupação. Isso aí é uma característica de um outro movimento chamado de impressionismo. Então, isso aqui a gente pode considerar incorreto. O cubismo analítico surge em um primeiro momento como uma tendência de representar objetos por todos os ângulos, gerando posteriormente a dificuldade de reconhecer a representação figurativa. Será que está correto? Então, a gente vamos pular um pouquinho isso daí. Henri Matisse e Wassily Kandinsky são artistas de destaque nessa vertente. Será se está correto? Não, né? Porque o Henri Matisse, ele teve influência de um outro movimento artístico chamado fauvismo. E o Wassily Kandinsky também, ele foi o pioneiro também um outro movimento chamado de abstracionismo. Então, a gente pode considerar essa questão como incorreta. E a D, no cubismo sintético, também chamado de collage, a intenção era trabalhar temas como a vida noturna e sentimentos de inadequação presente na sociedade. Não, o cubismo sintético ele não se preocupava com esses temas, tá? Já que ele apresentava collages, não é isso? Então, a gente pode considerar, então, como correto a letra B, não é isso? Olha, o cubismo analítico, ele surge em um primeiro momento como uma tendência de representar objetos por todos os ângulos, gerando posteriormente a dificuldade de reconhecer a representação figurativa. Então, a letra B a gente pode considerar como correta. Então, vamos ao gabarito. O cubismo analítico surge em um primeiro momento como uma tendência de representar objetos por todos os ângulos, gerando posteriormente dificuldade em reconhecer a representação figurativa. A princípio, é criado o cubismo analítico, que investigava a representação das formas e objetos, fragmentando até se tornar irreconhecível. Posteriormente surge o cubismo sintético, no retorno ao figuratismo. Então, quem respondeu corretamente, parabéns para vocês, vocês estão prestando atenção, ou seja, na nossa última aula, vocês prestaram atenção na aula e estão respondendo corretamente. E vamos agora à nossa questão 3. O quadro Les Demoiselles d'Avignon foi pintado, olhe bem para o quadro, tá? Ele foi pintado por letra A, Pablo Picasso, Pierre Auguste Renoir, Camille Pissarro ou Edgar Degas. Então, responda corretamente, daqui a pouco nós voltamos para corrigir junto com vocês.
então, espero mais uma vez que vocês participem da nossa interatividade. Não esqueça de interagir conosco, pois a participação de vocês é muito importante. Então, continue assim, respondam no nosso chat as questões corretas. Vamos analisar, então, a questão de número 3. O quadro Les Demoiselles d'Avignon foi pintado por... Bem, esse quadro aí, ele foi o pioneiro nesse movimento cubista. Então, essa questão está bem fácil, né? Vamos às alternativas. Então, a gente está falando muito de quem? De Pablo Picasso, né? Claro, então, eu acho que está bem claro aí que a resposta é a letra A. Por quê? Porque tanto o Pierre, Augusto Renoir, Camille Pissarro e o Edgar Degas, eles pertencem a um outro movimento artístico, que eu acredito que vocês também já estudaram conosco, que é o impressionismo. Então, quem já estudou impressionismo, rapidamente vai responder essa questão sem dúvida nenhuma. Então, por que a questão número por que então seria a alternativa A? Então, vamos analisar o nosso gabarito. Bem, por que a questão A? Bem, Les Demoiselles d'Avignon é um quadro do pintor espanhol Pablo Picasso, quem respondeu corretamente. Ele foi feito em 1907, ele levou 9 meses para ser feito, vindo a se tornar uma das obras responsáveis por revolucionar a história da arte, formando a base para o cubismo. Então, quem respondeu a letra A, então, respondeu corretamente. Mas por que foi o Pablo Picasso? Então, o Pablo Picasso, ele teve uma influência muito grande de um outro pintor impressionista chamado Paul Cézanne. Então, o Paul Cézanne, a gente pode considerar ele como um artista pós-impressionista. Então, ele desenhava as formas em forma de figura geométrica. Então, a partir de uma exposição dele, Pablo Picasso, Georges Braque, eles acharam bem interessante essa forma de pintura de Cézanne. Então, foi a partir daí que eles criaram esse movimento chamado movimento cubista. Então, esse Les Demoiselles d'Avignon foi um dos primeiros quadros de Pablo Picasso, que a partir daí ele foi bastante criticado e através desse quadro ele foi criado um movimento cubista. Então, parabéns para vocês que respondeu a letra alternativa A, que é Pablo Picasso. E agora vamos à nossa outra questão. Então, essa questão, ela foi adaptada do CESP-CEBRASP, tá? Então, vocês analisem bem essa obra aí, chamada Guernica, certo? Que ela foi pintada por um artista chamado Pablo Picasso, que a gente já viu anteriormente. Então, vamos à questão? O movimento artístico denominado cubista desenvolveu-se na primeira década do século XX, liderado pelo espanhol Pablo Picasso e pelo francês Georges Braque. A partir da figura acima, assinale a opção correta com relação às características desse movimento. Letra A. As obras cubistas. Nas obras cubistas, os objetos são representados de forma realista. Será que ela é representada de forma realista? Então, analise o quadro. Os cubistas procuram representar em suas obras um movimento sugerindo a velocidade. Será que é isso? Letra C. Por meio das imagens realistas, os pintores cubistas procuram passar uma ideia de profundidade. E D. As obras desse movimento são marcadas pela decomposição e geometrização das formas naturais. Então, analise a obra de Pablo Picasso, Guernica, e verifique qual é a alternativa correta. Então, daqui a pouco nós voltamos para corrigir junto essa questão.
Parabéns aos alunos que responderam corretamente. Vocês prestaram atenção na nossa última aula sobre cubismo, que é um movimento bem interessante. Então, vamos analisar a questão. Então, vocês precisavam analisar essa obra Guernica, né, isso de Pablo Picasso, e agora vamos analisar cada uma das alternativas. O movimento artístico denominado cubismo desenvolveu-se na primeira década do século XX, liderado pelo espanhol Pablo Picasso e pelo francês Georges Braque. A partir da figura acima, assinale a opção correta, preste atenção, aqui é correta, tá? Com relação às características desse movimento. Bem, na alternativa A, nas obras cubistas, os objetos são representados de forma realista. Vocês analisando lá o quadro, será se ele representou as formas realistas? Não, não é isso? Então, essa alternativa a gente pode desconsiderar. B, os cubistas procuravam representar em suas obras um movimento sugerindo velocidade. Se você analisar bem o quadro para Picasso, né, Guernica, não, ele não sugere isso. Quem sugere velocidade é um outro movimento artístico chamado futurismo. Então, a gente pode considerar também essa alternativa como incorreta. Letra C. Por meio das imagens realistas, será que essas imagens são realistas? Os pintores cubistas procuravam passar uma ideia de profundidade. Será se eles passavam isso nas suas representações cubistas? Não, né? Então a gente pode desconsiderar. Então a letra D, as obras desse movimento são marcadas pela decomposição e geometrização das formas naturais. Como vocês viram ali na Guernica e as obras do Pablo Picasso, então uma das características principais do cubismo é transformar tanto os objetos, as figuras humanas, as paisagens em figuras geométricas. Então, vamos então analisar o gabarito da questão 4, não é isso? A obra Guernica é de autoria de Pablo Picasso. O pintor foi um dos precursores do cubismo. Pintou a obra Guernica 30 anos após sua primeira obra cubista, Les Demoiselles d'Avignon. Guernica é considerada uma pintura cubista. É possível notar na obra as características do cubismo ao apresentar as figuras de forma desarmoniosa e subjetivas. Então, como vocês viram, ele não retrata ali a realidade, ou seja, não é um desenho realista, e sim com formas geométricas. Então, parabéns para vocês que acertaram a questão e vamos continuar uma próxima aula de arte. Então, fique com Deus e até a próxima oportunidade de uma nova aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.